Ninguém pediu, mas hoje mesmo assim eu trago uma lista peculiar com 5 filmes absurdos para você assistir agora mesmo em 2024. Bem-vindos ao Império, eu sou o Duque. Já para abrir nossa lista, eu vou indicar um dos filmes mais absurdos que eu assisti nos últimos tempos. Trem Bala, um filme de ação e comédia de 2022, disponível na Amazon Prime Video. Em Trem Bala, vamos seguir a jornada de um assassino de aluguel azarado que, apesar do seu trabalho incomum, tenta levar uma rotina pacífica por causa das missões anteriores que não deram muito certo. Porém, nessa bela rotina, ele sofre uma reviravolta quando é contratado para pegar uma maleta muito importante em um trem-bala, sem saber que todos os melhores assassinos do mundo também estão atrás dessa maleta. Tem mais coisa acontecendo aqui. Eu não sou o único neste trem atrás dessa pasta. Como o próprio título desse vídeo já diz, Trem Bala é um filme absurdo que não só tem um grande elenco, uma história peculiar, mas um roteiro inteligente e humorado que soube juntar essas peças, entregando uma história alucinante, divertida e ao mesmo tempo escrachada, sabe? É uma história bem legal, na minha opinião, que eu já assisti várias e várias vezes e provavelmente vou assistir mais algumas, porque o filme é muito bom, sabe? A dinâmica, as cenas de ação, os efeitos especiais, a reta final do filme é tudo muito épico e ao mesmo tempo absurdo. Então, se você curte ação e comédia e ainda não botou esse filme na sua lista, você tá esperando o quê? A segunda dica do meu vídeo também é um filme bem absurdo, só que dessa vez um filme menos conhecido, inclusive inspirado em uma história real. Eu tô falando de Te Peguei, um filme de comédia e ação lançado em 2018, disponível na Max, antiga HBO Max. Aqui vamos acompanhar um grupo de 5 amigos que desde a primeira série na escolinha mantém entre eles uma brincadeira bem legal, que eles basicamente realizam pelo menos uma vez por ano. Basicamente o famoso pega-pega, um passatempo alucinante onde o último homem de pé na brincadeira é o grande vencedor. Porém, coincidentemente, nesse ano, o jogador invicto do grupo, que nunca perdeu nenhuma vez sequer, vai se casar. E claro que com isso, o seu grupo de amigos tem a oportunidade perfeita para acabar com ele nesse jogo. Seems like the game has really kept you guys connected. Te Peguei é simplesmente uma das melhores surpresas de comédia dos últimos anos, que não se destaca apenas pela sua premissa ou pelo seu elenco com várias lendas da comédia, mas principalmente por essa história inspirada em eventos reais, o que mesmo parecendo ser meio bobinho, acaba sendo um ponto forte desse filme que de verdade vai arrancar pelo menos uma risada de você. Ele pode não ser um filme super absurdo como Trem Bala, mas quando se trata de comédia, história, enredo e desfecho, ele foi uma produção bem absurda na minha opinião. Então, se você quer se divertir com toda a família, pode botar esse filme na sua lista que não tem erro. A terceira recomendação, mesmo que tenha dividido a opinião do público e até sido massacrado pela crítica, foi um filme que eu gostei e no fim é isso que importa. Eu tô falando de A Garota da Capa Vermelha, um filme de terror e fantasia de 2011, disponível para aluguel na Amazon Prime Video. Aqui somos apresentados a uma história que se passa na Idade Média em um vilarejo aterrorizado por uma criatura monstruosa, onde uma jovem apaixonada planeja fugir dessa vila com o amor da sua vida. Mas os planos dela são frustrados após uma terrível tragédia envolvendo essa criatura monstruosa. E é diante desse perigo eminente que ronda a sua região que os moradores acabam pedindo a ajuda de um famoso caçador de monstros para resolver esse problema. E claro que logo de imediato ele já diz que talvez o perigo esteja muito mais próximo do que todos imaginam. You will never truly be safe. Como eu sempre faço nesse canal, eu já vou colocar o dedo na ferida e deixar claro
que esse daqui não é um filme perfeito. Ele tem uma história um pouco previsível, um roteiro que não soube aproveitar toda a história e alguns probleminhas de desenvolvimento que deixam a desejar. Tanto que esses foram os principais fatores que fizeram esse filme dividir a opinião de boa parte do público. Porém, mesmo com esses detalhes, eu acabei gostando do resultado final, que tem, querendo ou não, vários momentos tensos e apreensivos, uma boa protagonista, no caso a Amanda, e, querendo ou não, alguns efeitos especiais que funcionam quando precisam, além de uma reimaginação de um conto clássico, uma características que eu curto pra caramba, sabe? Quando eles pegam uma história clássica, adicionam fantasia e outras coisas que não fazem sentido, mas que no fim das contas acaba sendo um entretenimento bem absurdo, ao pé da letra. Inclusive, esse filme bebeu um pouquinho da fonte de Crepúsculo, já que a diretora desse filme e também uma das roteiristas é a mesma diretora do primeiro Crepúsculo, então meio que dá pra ver ali algumas semelhanças e algumas decisões bem parecidas. O que, claro, não é um problema, pelo menos pra mim, porque eu gosto de ver as coisas meio como um copo cheio, sabe? Então, de repente, se você gostou da história, da premissa do trailer e entendeu que não é um filme perfeito, que tem suas limitações, mas tem uma história apreensiva, você pode curtir o resultado final. Someone in this village who wants you. Give it what it wants. A quarta recomendação é outro filme insano que eu, inclusive, nunca indiquei no canal, porém chegou a hora de falar sobre ele. Planeta dos Macacos: A Origem, um filme de ação, aventura e ficção, lançado em 2011, disponível tanto no Star Plus como também no Disney Plus. Dessa vez vamos seguir uma história que se passa em São Francisco, tendo como foco um cientista que trabalha em um laboratório realizando experimentos com macacos na esperança de descobrir novos medicamentos para a cura do Alzheimer. E é nesse cenário que um macaco chamado César, que ele mesmo havia criado desde bebezinho e também testado alguns experimentos, desenvolve uma inteligência absurda e até emoções semelhantes às dos humanos, o que acabaria desencadeando uma gigantesca batalha que mudaria o futuro da raça humana e também dos primatas. You have no idea what you're dealing with. Pra quem já acompanha o canal há algum tempo, já tá ligado que eu indiquei os outros dois filmes dessa saga. No caso, o Planeta dos Macacos: A Guerra e O Confronto, e agora eu tô indicando o Origem. No caso, são 3 filmes que fazem parte de uma trilogia, sendo que todos eles estão disponíveis tanto no Star Plus como também no Disney Plus, se eu não me engano. Então é muito fácil de você pegar e assistir os 3 filmes de uma vez só. Agora, falando um pouquinho sobre A Origem, ele basicamente é o começo dessa nova transformação desse universo do Planeta dos Macacos, que inclusive tem vários filmes antigos, mas o que importa realmente são essa trilogia que dá uma repaginada na saga, começando de um ponto bem legal, que no caso é esse filme, que tem cenas de ação épicas, um protagonista fenomenal e um desenvolvimento bem envolvente e principalmente realista. Porque quando você para pensar em um filme de macacos gigantes super inteligentes, você sempre imagina algo mais fantasioso e não, muito pelo contrário. Aqui em Planeta dos Macacos, eles conseguem transformar essa ideia desafiadora em uma história super realista e plausível. Então, de repente, se você é uma pessoa que mora dentro de uma caverna e ainda não assistiu Planeta dos Macacos, eu acho que essa é a hora ideal, levando em consideração que depois de mais de 7 anos do último filme, eles lançaram agora mesmo, nesse mês, um novo filme do Planeta dos Macacos: O Reinado, disponível nos cinemas. E agora que chegamos na famosa quinta e última indicação, eu decidi falar sobre um filme bem absurdo que foi esquecido com o passar do tempo, mas ainda é uma dica muito valiosa. Eu tô falando de João e Maria, Caçadores de Bruxas, um filme de ação, fantasia e terror de 2013, disponível no Telecine. Nessa produção, que é uma reimaginação da fábula clássica de João e Maria, vamos acompanhar a jornada dos irmãos, no caso o João e a Maria, que foram abandonados pelos próprios pais na floresta, onde acabaram parando na casa de uma bruxa malvada. Mas diferente do conto clássico,
clássico, aqui nessa história, esse incidente foi apenas o começo de uma aventura épica que transformaria os dois em verdadeiros caçadores de bruxas e de outras criaturas do mal. E é nesse contexto que João e Maria são contratados para desvendar o mistério por trás de vários desaparecimentos, sem saber que estavam entrando em um caminho perigoso que os colocaria diante de uma terrível bruxa. Past made us stronger. We'd gotten a taste of blood. Which blood? João e Maria, Caçadores de Bruxas, mesmo não tendo sido muito bem recebido pela maioria do público, muito menos pela crítica, foi um filme que eu gostei da história apesar dos pesares, porque ela tem muita ação, bons protagonistas, efeitos especiais que dão conta do recado e uma reimaginação bem peculiar, como eu já mencionei anteriormente, sabe? Quando eles pegam uma história já consolidada e transformam ela em um filme de ação meio maluquinho para render dinheiro, algo que não aconteceu nesse filme, mas que ainda assim rendeu uma história bem maluquinha, com bons momentos e outros previsíveis, digamos assim. Também não é um filme perfeito, mas funciona muito bem, tanto para os fãs de ação como também para os fãs de fantasia ou para qualquer pessoa que sentiu curiosidade conhecendo essa história. Morning, sunshine. Bom, galerinha, isso é tudo por hoje. Se você chegou até aqui, eu agradeço muito o seu tempo e também sua atenção. E também gostaria de pedir para você deixar o like e se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante. Também aproveita para comentar o que você achou desses filmes, o que você achou dessa lista. Comenta com muita educação, que eu vou estar lendo todos os comentários, beleza? Também deixa aí nos comentários a sugestão de algum filme absurdo para eu assistir e quem sabe indicar nos meus próximos vídeos. Comenta aí que eu tô a fim de saber novos filmes, beleza? Então isso é tudo, fiquem com Deus e nos vemos em um próximo vídeo.